Marcos 1, 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Marcos. João Marcos foi quem a Igreja, desde o seu início, considerou que escreveu este Evangelho. É considerado o primeiro Evangelho a ser escrito e também é considerado que foi escrito debaixo da influência do apóstolo Pedro. Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, é aquilo que nós necessitamos. Nós não necessitamos de regras, de mais religiões, mais mandamentos, etc. Necessitamos de boas notícias. E estas boas notícias, elas dizem-nos que tudo vai de mal para melhor. As más notícias dizem-nos tudo vai de mal para pior. Mas as boas notícias nos dizem que tudo vai de mal para melhor. Embora antes de melhorar possa ainda piorar. Possa piorar um pouco, mas é como as dores de parto. Vai ficar melhor. Marcos começa por escrever que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. As boas notícias começam com posicionamento. As boas notícias, o Evangelho começa por uma pessoa. E as boas notícias, o Evangelho começa com poder. Posicionamento. As boas notícias começam com um posicionamento perante Deus, Deus o Pai. Porque as boas notícias começam com uma chamada ao arrependimento para a remissão dos pecados. Como o profeta Elias, que chamou o povo para reconhecer que só o Senhor é Deus, também o Evangelho começa com arrependimento, levando-nos a entender que nós não somos donos de nós mesmos, que nós estamos destituídos, separados da glória de Deus. Nós não damos glória a Deus. Arrependimento daquilo que somos, de quem nós somos, que é a origem dos pecados que fazemos e para os quais há remissão. A boa nova é que para esses pecados há uma remissão. Mas é preciso arrependimento para que haja mudança. Porque uma árvore, se não for boa, o fruto será sempre mau. É preciso haver transformação. E isso só acontece se houver arrependimento. E este é o posicionamento que o Evangelho nos chama a ter diante de Deus. Mas as boas notícias começam também, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, por uma pessoa, a pessoa de Deus, o Filho. Não João Batista. João Batista, que era alguém muito impressionante, que as multidões vinham ter com ele para fazer que só os gentios faziam, que era o batismo da purificação. Mas ele disse claramente que ele não era o Messias.
Nem sequer se achava digno de ser seu escravo. As boas notícias do Evangelho não são que Deus fez uma obra, faz uma obra. As boas notícias são que Deus, em pessoa, Jesus, veio e se tornou um igual a nós. Deus, o Filho, se tornou homem para vir até nós e ser um igual a nós. Em tudo, menos no pecado. Ele veio para dar a sua vida por nós, para nos livrar de nós mesmos, do nosso pecado. Mas as boas notícias do Evangelho também começam por poder de Deus, o Espírito Santo. Poder de Deus para sermos aquilo que Deus projetou para nós sermos. Santos. Pois santidade é saúde, é ver Deus, é ser feliz, é receber poder sobrenatural para que o pecado seja queimado. João Batista dizia: Eu vos batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E noutros evangelhos nós lemos também com fogo. Fogo para queimar os pecados, para queimar o pecado. Porque ao fogo do Espírito Santo queima o pecado na nossa vida agora, ou um dia o fogo do inferno queimará para sempre. Mas foi para nos livrar desse fogo que Jesus veio. Essa é a boa nova. A boa notícia de Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Deus veio até nós, fez-se um de nós, para nos livrar de Deus, nos livrar da sua ira, e assim, libertos, remidos dos nossos pecados, libertos da ira de Deus, nós possamos dar glória a Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo.